certo? É uma aula que ela é muito mais importante para vocês pegarem uma prática de vida do que só para a prova, tá? A prova de vocês está feita, tá? Eu fiz sexta-feira passada, tá? E fiz antecipado pela primeira vez. A japonesa não lhe cobrou. Perreou que só, por isso que eu fiz antes. Aí, a partir de hoje, que foi a última aula, eu vou aperrear pelas notas de vocês, entendeu? Isso é importante, as notas. Então os slides estão feitos, as provas estão feitas, não vai ser nada de diferente do que já teve, não vai ser nada de outro mundo, você já sabe até o que vai cair, tenho certeza. Serão quantas estações? É duas. Geralmente são duas, né? Duas? Às vezes o Tornado bota mais, aparece uma terceira no dia, a gente vai 9 horas da noite, mas ele faz isso. Mas geralmente duas, a maioria das vezes duas. Tá? Certo, então vamos lá. Nessa aula de sondagem é muito mais importante vocês aprenderem isso para a vida do que simplesmente para a prova. Por quê? Dentro de um hospital, quem é que acaba passando as sondas vesicais, sondas nasogástricas, lateral, é o enfermagem. E eles são especialistas nisso. Fazem isso de manhã, tarde e noite. Mas quando não consegue, quem é que eles chamam? Quem não passa. O médico. Entendeu? É assim, mas é assim. E a gente tem que ter uma noção, você tem medo de tentar, né? E aí o que acontece? Quem não for fazer cirurgia, sei lá, gineco ou anestesia, não vai nem ter contato com isso aqui praticamente. Tá? E realmente não vai passar. Mas o anestesista passa muita sonda, naso, oro. O residente de cirurgia, o residente de gineco, né? O gineco passa muitas sondas lá por baixo, se fizer urologia nem se fala. Né? Mas é isso, então vocês vão ter pouco contato se não estiverem na área. E vão chamar vocês se vocês forem no final de tratamento do paciente. Então vamos lá. Como todas as aulas, eu vou começar com o mais básico. Quais são as indicações de você fazer uma sonda naso ou gástrica? Gástrica. Vou começar só pela intoxicação, porque nunca ninguém fala. Pela intoxicação exógena. O que você faz na intoxicação exógena que passa a sonda? Fala intoxicação. O que você faz? Você lava, né? Você vai, aspira, lava. Se quiser fazer medicação, você faz carro ativado. Mas então lembrar de intoxicação exógena, que é uma das indicações da sondagem nasogástrica. Boa. O que mais? Não necessariamente a cirurgia longa, mas fazer uma descompressão gástrica. Se o paciente tiver com muito refluxo, gás, depois da intubação, da anestesia geral, se a pessoa ventilar um pouco o paciente, ele vai deglutir muito ar, então vai ficar assim com o estômago distendido. O que mais? Obstrução intestinal, eu acho que é o mais clássico, né? Então, o paciente com obstrução intestinal vai ser um paciente que tem risco de vômito, né? Risco de broncoaspiração muito grande. Então, esses pacientes, eles precisam sim ser lembrados de passar uma sonda, tá? Um paciente vítima de um politrauma inconsciente que foi entubado, precisa passar? Precisa, porque você não sabe se ele vai estar com o estômago cheio ou não, tá? Mas entra no risco de broncoaspiração, então para evitar riscos de broncoaspiração. Eu tento sempre simplificar para vocês, não sei se vocês já repararam. Em vez de você pensar em 20 casos, basta 3 que os outros 20 vão se incluir os 3, certo? Tudo bem. Serve para hidratar? Mais ou menos, né? Servir serve, não era para servir, mas serve. Serve para alimentar? Não era para servir, mas serve. Serve para fazer medicação? Aí sim, né? Já está lá, você faz. Eu quero chegar no ponto é o seguinte. Sonda nasoenteral, diferente de sonda nasogástrica. Qual é a indicação? A alimentação. Outra indicação? Não tem. Sonda nasoenteral é para alimentar um paciente. Alimentar um paciente, no caso tal, alimentar um paciente. Fazer dieta, não sei o que, alimentar um paciente. Então, sonda nasoenteral, alimentar um paciente. Tendo uma sonda nasoenteral e o paciente evolui com obstrução depois da sonda, eu posso botar a sonda nasoenteral para aspirar? Posso. Mas o paciente está obstruído, está sem sonda nenhuma. Eu vou passar uma sonda nasoenteral para desobstruir? Não. Ao mesmo tempo, se eu precisar alimentar esse paciente, eu não vou passar uma sonda nasogástrica, vou passar uma sonda de alimentação, uma sonda nasoenteral. Mas se o paciente está com a sonda, eu vou fazer uma medicação via sonda, eu vou fazer um soro, uma hidrataçãozinha via sonda. Eu não tenho sonda nasoenteral, estou no hospital do interior, quero fazer uma alimentação, o paciente faz uma sonda, alimentação via sonda nasogástrica. Mas não é para isso que ela serve. Tudo bem? Deixando claro a teoria e a prática para vocês. Tá?
Sabendo indicações, vamos começar a chutar as contraindicações. Vai. Contraindicação de passagem de sono. Obstrução. Vou deixar mais completa. Que tipo de obstrução? Esofágica alta. Tá? Então, obstrução esofágica alta. Que tipo de trauma? Suspeita de fratura de trauma de base e crânio. Tá? Quais são os sinais de fratura de base e crânio? Ecmose periorbitária, sinal de guaxinim. Ecmose retroauricular, sinal de Battle, né? Battle, não sei onde é que o Battle era. Tá? Que mais? Sinal de inolicorreia. Otorreia, otorragia, ocorragia. Tudo que é buraco saindo líquido, sangue, vai suspeitar. Tudo bem? Pronto. Outra contraindicação. Fístula tracleofágica. Boa, fístula tracleofágica. Não é uma coisa comum de se lembrar, mas fístula tracleofágica. Proibido. O que mais? Eu peguei um paciente com o Gabriel. Ele estava na residência ainda. Era um paciente da coloprota dele. E na UTI essa paciente estava e tinham passado uma sononase lateral dessa paciente. Essa sononase lateral perfurou o esôfago. Tá? E, na verdade, essa paciente ela tinha uma perfuração esofágica bloqueada. E ela tinha uma perfuração no colo por espinho de peixe. Ele foi operado por espinho de peixe. Ele operou na coloprota. Certo? Cólicos com tratamento clínico. E aí passaram a sononase lateral dessa paciente. A sononase lateral, teoricamente bem posicionada, começaram a alimentar a paciente. E a paciente piorou. E o sepsis abdominal, eles abriram a paciente. Quando abriram a paciente, abriram o reto peritônio, porque fosse uma necrose reto peritoneal. Quando abriu, estava cheio de dieta no reto peritônio, porque a sonda estava a ponta solta dentro do reto peritônio. O que aconteceu? Entrou na perfuração esofágica, que tinha dado essa espinha, dissecou o mediastino, ficou atrás do estômago, no local que era para estar. Então você faz a radiografia, estava teoricamente no lugar certo, alimentado. Entendeu? Essa paciente não saiu do hospital, saiu da sala, da cirurgia e tal, bem grave, fez a mediastinite ruim, né? Mas não saiu do hospital. Mas pode acontecer. Então, contraindicação, perfuração esofágica. Outra contraindicação. E aí, dessa vez relativa, duas. Você gasta? Não. Eu botaria até como relativo, assim, mas eu não lembro nem tão relativo. Porque a úlcera, assim, ela não tem um risco iminente de perfurar, depende da úlcera, sabe? Varizes esofágica ativa. Relativo, porque você pode passar de endoscópio. O que mais? Não, talvez. Relativo porque talvez você não passe de cega, você passa de endoscópio, né? A estenose esofágica que a gente comentou. Não tem necessidade de passar, mas proibido pelo menos não. Na verdade, se você tiver ingestão de material ácido ou cáustico, tem o mesmo risco de perfuração. Tá? É relativo. Mas só preciso lembrar, estou jogando aqui informações para vocês, que às vezes essas informações jogadas são informações que a gente precisa para botar nos slides também. Às vezes. Tá? Tudo bem. Então, partindo desse princípio, a gente vai um pouco para a técnica agora. Tá bom? Só está só vibrando, deixa eu só aqui. Vou fazer a mensuração, medir a sonda. Tá? Então, a gente vai ter que saber qual é o local que a gente vai usar, se é oro ou naso. Oro a gente pode usar para descomprimir quando é rápido. O paciente está entubado só para aquela anestesia geral, para um procedimento rápido. Só quero secar o estômago. Ou então o paciente tem fratura de base crânio, está entubado, tudo, preciso fazer um tempo para descompressão gástrica, passa, tá? Mas naso geralmente é a preferência. Aqui é diferente do paciente que você vai entubar. Quando você vai entubar, o que você quer fazer? Você quer alinhar a via aérea, você quer hiperestender o pescoço para a via aérea ficar retificada. Aqui eu quero fechar a via aérea. Então eu tenho que fletir um pouco a cabeça do paciente, certo? Vou deixar mais alto aqui. Primeira coisa que vocês vão fazer quando for fazer um procedimento com o paciente é explicar ao paciente o procedimento que vocês vão fazer. Olha, meu senhor, vai acontecer isso, isso aqui é bem desconfortável, não deve doer, vai ter um lubrificante que vai ter um anestésico lubrificante,
a gente vai passar no seu nariz, vai dar uma gastura, vai dar um mal-estar, vai passar atrás da garganta, às vezes dá vontade de vomitar, tá certo? O senhor vai me ajudar a engolir, que aí o bicho vai indo pro canto certo, tudo bem? Você pode avisar, tá? E aí eu volto para se lembrar de uma coisa. Esse procedimento é estéril ou não? Tem alguma coisa estéril aqui? Nariz, via aérea, estômago, esôfago? Não tem. Então, se o procedimento não é estéril, qual é o tipo de paramentação que eu tenho que fazer? Luva de procedimento e uma máscara, né? Vou estar abordando aqui a via aérea, mas luva de procedimento. Se eu estiver dentro do centro cirúrgico, lógico, touca, roupa privativa, mas sem paramentação, escovação, nada, tá? Diferente ali de baixo. A gente conversa. Então tá, vamos lá. Meu querido, qual a narina você respira melhor? Tem um buraco do nariz que ventila melhor? Tá, eu tô ao direito, pronto, eu te ajudo ainda. Se não estiver consciente, aí é o de 500. Vai ter que passar e se precisar até com o dedo e orientando, tá? Vamos lá. Lubrificando, está todo lubrificado já o boneco, não estou passando aqui agora. Mas você pode lubrificar com xilocaína em gel na entrada do orifício nasal e a própria sonda, tá? O que é que você vai fazer? Medindo do lobo da orelha ao ponto do nariz até o apêndice tifoide. Aqui já está marcado, tá? Ou você pode fazer do lobo da orelha até a rima labial, apêndice tifoide. Essa é a medida que você vai fazer. Se você estiver falando de sonda nasoenteral, você vai dar uma folga aí de 10, 15 centímetros, ou então até o umbigo, tá? E você faz a passagem. Por quê? Porque a sonda não vai passar agora no intestino. Vai ficar no estômago ali, depois do peristaltismo, ela vai chegar lá. Mas ela precisa estar depois da segunda porção do duodeno, uns 10, 15 centímetros depois do piloto. Tudo bem? Então, vamos lá. O que você vai fazer? Isso aqui. Aproveita a curvatura, né? Vai fazer. Vai passando. Tranquilo. Quero que feche. Aqui eu sei que esse boneco tem que fazer uma pequena força, né? Vou botar só mais um pouquinho. Esse boneco aqui, quem fizer nesse boneco não vai ter água, tá? Mas se fizer ali, vocês vão conseguir testar. Já dei um spoiler, né? Quais são os testes que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai aspirar, né? Pra saber se está lá. E o que eu espero que venha? Conteúdo gástrico. Você confirma que está dentro? Confirma. Não. Pode ter conteúdo dentro do esôfago. Tá? Então não confirma. Aí eu vou lá e faço o contrário. Agora eu quero injetar. Mas eu vou auscultar onde? O esôfago? Epigástrico. Só dentro do estômago. Então, injetei. Borbulhou dentro do estômago? Borbulhou. Confirma que está dentro. Pode estar perto, mas não pode muito dentro. Não confirma. Mas tem um exame que confirma. Qual é? Raio-X. Posso fazer só o raio-X então? Não. Você está falando de provas, você está falando de procedimento, então você tem que fazer todos os procedimentos, tá? Então são os dois testes e a imagem radiográfica, né? Se eu não me engano, desde 2019 saiu uma resolução do Conselho Federal de Enfermagem que regulamentou a passagem das sondas, tá? Porque não era regulamentado antes, já passava, mas não era regulamentado. Inclusive, a enfermagem pode e deve pedir exame de imagem para checar o posicionamento. Não pede porque os hospitais são muito chatos, muito rigorosos com o pedido de exame, tá? E é muito judicializado isso, mas pode, tá? E deve pedir para checagem, tá? É um raio-x. Ah, mas já fez um raio-x hoje. Não tem problema não, bota pro médico assinar isso, estabilizar, que é até melhor, porque senão pode dar problema, mas lembrem disso, tá? Pode e deve. Ok? Primeiro passo. Segundo, esse lado aqui. Aqui já é diferente. Estou falando de sondagem vesical, mas estou falando do ambiente estéril ou não? Ah, a fixação, depois já mostro para vocês quando vocês estiverem treinando aí. Tá? Então pronto. Aqui é um ambiente estéril. O que é estéril aqui? O que? A bexiga. Da bexiga para cima. Uretra, vagina, pênis, glândula, isso aí não é estéril, tá? Mas da bexiga para cima, sim. Ok? A prova é que o tamanho da uretra, os mecanismos de defesa da uretra são muito potentes. A uretra feminina ela é mais curta, em média 5 centímetros. A masculina tem 10, fora o tamanho do pênis. Tá? Então, bota na cabeça de vocês, homem com infecção urinária não é normal. Homem não é para ter infecção urinária. Ou tem história de sondagem, ou tem história de doença sexualmente transmissível, ou tem história de prostatite com retenção urinária, ou tem história de cálculo renal, mas homem não é para ter infecção urinária. Mulher ter infecção urinária é normal. É normal. Certo? Por quê? Porque a uretra é menor, a ascensão é mais fácil. É para ficar tendo o tempo inteiro? Também não.
Mas é normal se tiver uma infecção urinária uma vez ou outra na vida normal. O homem não é normal. Vai atrás de procurar alguma coisa, certo? Então vamos lá. Aqui é estéril. Então aqui eu tenho que fazer o quê? Escovar, me paramentar, máscara, eu vou, de preferência um avental, um capote, a gente acaba não colocando, né? Mas pelo menos as luvas estéreis, tá certo? Lembrar sempre que luva estéril, eu quero proteger o paciente de algo que ele precisa se proteger. Eu estou entrando no ambiente estéril. Luva de procedimento, eu quero me proteger do paciente aqui, ó, via aérea, nariz, boca, nada que é estéril, tá? Então eu estou me protegendo dele, uma máscara, uma luva é o suficiente, tá? Aqui não. Vamos lá. Asepsia e antisepsia. O de sempre, tá? De dentro para fora, lembrar sempre, aqui na mulher, de limpar a entrada da uretra e o introito vaginal também, descendente, não ficar indo e voltando, né? Trazendo sujeira, tá? Mas lembrar de fazer isso daqui. Vou pular um pouco para vocês agora. Depois de fazer isso, campos, tá? Então você vai colocar os campos. Campear o que você está fazendo. Colocar no campo, vamos considerar que é maior, né? Então a gente vai preparar o nosso material. Aí a gente tem duas sondas, as clássicas, né? Quais são as sondas? Foley, que é a sonda de demora. Foley é a sonda de demora, é a de alívio. Tem um nome. Os anestesistas usam só para aspirar a boca, via aérea e tal. É a mesma. Tá? É a Nelaton. Tá? Nelaton. Nelaton é de alívio. Nelaton, com ele. Tá? E aí o que a gente faz? Vou fazer aqui com vocês só um de cada vez, né? Mas ó, eu já vejo quanto é que não precisa decorar. Tem escrito quantos ml você vai colocar, não precisa colocar mais, porque isso, porque nem a menos. É quanto você precisa colocar? Mas só tem diferença a água destilada ou só? Tem. Se você vai fazer uma sondagem só para um motivo, por pouco, por um motivo curto, você pode fazer qualquer um dos dois. Mas se você vai fazer uma sondagem, que a sonda vai ficar lá 48, 72 horas, 10 dias, 15 dias, aí é melhor que você já destilado. Por quê? Porque existe um risco de cristalizar esse balão, tá? O soro cristaliza esse balão. Aí quando você vai tirar, você dessufla, ele está cristalizado, ele quebra e fragmento, fica pedaço de plástico lá, formando raça do corpo estranho. Tá? Então não é legal. Tem escrito isso em todo canto? Mas tem não. Mas é normal que não se faça, tá? Ah, então quer dizer que quando for pouco tempo pode ser com soro biológico? Não, eu estou te dizendo a prática. Tá? Mas geralmente o certo é estar sempre água destilada. Tá? Nunca encher com água, só para destilar. Tudo bem? Vamos lá. Testei meu material. O material está aqui estéreo. Tá? Vamos seguindo. Aqui não tem, a gente não tem, mas existe uma bolsa coletora. Tá? Que vem junto com o material. Essa bolsa coletora você vai conectar aqui, no cano externo, um dispositivo de abertura e fechamento, para eu aspirar conteúdo se precisar, tá? Todo esse dispositivo tem aí. E aí eu vou deixar acoplado. Por quê? Porque eu já quero que o meu procedimento seja estéreo. Não é legal a gente sondar, esperar gotejar para depois encaixar. Acontece muito também. Tá? Então pronto, vou deixar aqui o material considerando que está tudo estéreo, né? Tá? E aí eu vou preparar para a anestesia. O procedimento, ele é incômodo. Muito mais no homem do que na mulher, por dois motivos. Primeiro que o homem é mais frouxo mesmo, tem mais medo, reclama mais. E segundo, que a uretra prostática realmente ela é mais enervada, tá? Ela é mais dolorosa. Então quando você passa na uretra prostática, realmente o paciente às vezes quando está sedado, o paciente se não estiver bem sedado, ele acaba acordando de alguma forma, tá? Claro, ele não vai lembrar, não vai ser uma dor que vai ficar para depois, mas ele vai sentir, ele acorda um pouquinho da sedação, tá? Cheguei a te pedir só para vocês que são maiores, ver se conseguem apontar só um pouquinho. É que esse bicho aqui é 8,80. Se você apontar, vai ficar gelado. Tá vendo? Aí, ó. Gelado. Valeu, obrigado. Certo? Então pronto, vamos fazer anestesia. Primeiro, só voltando. Qual é a anestesia que a gente faz? Qual é o material? Corex degermante e antinarcose. Por quê? Mucosa. Para lembrar, uma vez ou outra a gente vê paciente esquecendo, então vai fazer acesso central femoral, escorre ali para a região inguinal, tem assadura, paciente crônico, com reguito de dupla. Tá? Então lembrar aqui a cosa, vai passar em mucosa. Tá? E agora eu vou fazer a anestesia. Então tem as xilocaína em gel, os recipientes de xilocaína em gel que são estéreis. Tá? Então você vai fazer o dispositivo e vai passar na sonda. Na mulher basta você passar na sonda. Aqui, nesse material, eu boto dentro do conteúdo para ficar mais fácil. Tá? Diferente do homem.
No homem, você prepara uma seringa, bota a xilocaína dentro da seringa, injeta na uretra e prende um pouco o corpo esponjoso para fazer aquele efeito. Porque assim que você injetar, se você tirar, vai começar a sair tudo. Tá? Porque está fechada a válvula para a bexiga, não é para estar entrando na bexiga. Então você segura um pouquinho ali e fecha. Tá bom? Lembrando que sempre fazer a limpeza afastando do local onde você quer trabalhar. Então sempre tirando ali da região da entrada da uretra, do introito vaginal. E no homem, lembrar de expor a glândula. Fazer a limpeza do sulco, bálon intercrucial, porque a gente sabe que é imundo às vezes, tá? Só por causa de câncer de pênis no mundo hoje é mal cuidado, tá? Sujeira. E depois do procedimento, renovar o pênis, tá? Sob o risco de acontecer úlcera peniana, uma glândula, tá? Então, renovar. Se não renovar, se não descer, porque tem fimose, não renovar porque tem parafimose, a gente discute depois. É outro estresse, não precisa ser agora. Tá certo? Então vamos lá, para o procedimento. De preferência usando gás, tá? Para você usar a abertura dos grandes lábios. Aqui, se eu ficar usando, fica escorregando, mas você não tem capote, né? Real ou na prática? Na prova. Na prova. Diga que botou, faz mal não. Certo. Certo? Mas teoricamente você tem que paramentar tudo. Mas eu também nunca botei um avental para... Não, tá diferente do acesso central. Já fiz 100, já levei cagaço, entendeu? É proibido mesmo, é um procedimento diferente. Tudo bem? Mas tem que botar, tem que botar. Então pronto, ó. Introduzindo. Qual é a dificuldade aqui? Literalmente encontrar o buraco. Paciente jovem é mais tranquilo você encontrar o que tem que fazer. Paciente idoso é complicado. Às vezes o próprio clitóris dobra sobre ele mesmo, parece que tem um orifício. Às vezes a entrada da uretra, com um pouquinho mais de intensidade de pouso ou flacidez da região com a idade, ela também fecha, faz só um vinco, né? Como diz o cearense, para vocês entenderem, você não encontra. Ou a paciente é multípara, tem várias partes vaginais, tem laceração do canal de parto, e aí a vagina está quase encostando na uretra. Muito complicado, tá? Quando não é por cima, é por dentro, tem uma cavidade, tá? Então aí você vai introduzindo. Até quando você introduz? Primeiro você vai lembrar o tamanho da uretra da mulher, pelo menos 5 centímetros. E até pelo menos sair urina. Se sair urina, você introduz um pouquinho mais e faz, tá certo? E termina. Por que eu digo isso? Porque isso está no livro. Qual é a dica que eu dou para vocês? Vamos, bote até o final, não custa nada. Qual o risco aqui? Uma lesão de uretra. Você enfia esse balão dentro da uretra, tá? O que a gente vai fazer? Chegou lá dentro, injetou, fica vazando, ele não aguenta o balão, tá? Pronto, tracionou, ele vai travar, né? Aqui não vai travar porque o balão está secando sozinho. Vai travar, travou. Professor, se der sangue evitar travação ou não? Vamos lá. Qual a indicação de fazer uma sondagem vesical? De alívio. Qual a indicação? Alívio. Bexigoma, seja qual for o motivo. Então tem muito bexigoma pós-operatório quando você faz a anestesia. Tem bexigoma do paciente que está... bexiga neurogênica, o paciente que tem trauma raquimedular, crônico, tem espasticidade, então vai ter hipertonicidade do esfíncter, vai ter bexiga neurogênica, tá certo? Então o paciente às vezes se sonda, ele faz sondagem de alívio, ok? Sondagem vesical de demora, para indicação. Coleta de exame de alívio, tá? Você pode só passar, coletou o exame do paciente que não está colaborando, você pode passar, coletou e tirou. Tá. A de alívio era essa, né? De demora, qual a indicação da sondagem de demora? Opa! A luz da lua. E o ar-condicionado continua. Abre aí um pouquinho antes. Tá, indicação de sondagem vesical de demora. Cirurgia pélvica, né? Cirurgia próstata, cirurgia pélvica mesmo intra-abdominal, que você vai precisar identificar a bexiga. A bexiga é um órgão que ela não tem forma. A forma da bexiga é quando você tem só o líquido que está ali dentro, literalmente um recipiente e um saco. Então você seca toda a bexiga, bota a sonda urinária dentro e a formato da bexiga vai ser o balão. Saber os limites que você precisa trabalhar. Então, de cirurgias pélvicas, né? O que mais? Mas qual seria o motivo? Incontinência urinária? Tem 2 motivos para você fazer isso na incontinência urinária. A incontinência urinária pode ser porque o teu esfíncter está solto, está com a flacidez da musculatura pélvica, tipo uma mulher multípla. E tem um outro caso,
Que é, ei, mas esse bicho nem parou. Rapaz, milagre, eu tinha velhinho, viu? Não, pode deixar ele esquecendo esquema. Tá no vídeo lá hoje. Aí, a outra indicação. Não, mas eu tava falando alguma Estava coisa. falando do esfíncter. Da multípara. Você pode ter, porque você tem o esfíncter frouxo, a musculatura pélvica não está competente, tá? E você pode ter extravasamento. É o cara que tem aquele prostatismo, que aí é a indicação, tem o crescimento da próstata, a bexiga está muito cheia, está fazendo retenção urinária, que é a indicação também de passagem de sonda, e aí está extravasando. Ele cara fica com poliúria, um pouquinho, a bexiga está cheia, ele vai lá, fala força, só um pouquinho. E Certo? acho choque também dá pra ver direto. Pronto, outra indicação. Paciente crônico, pós-choque, precisando de balanço hídrico correto, você precisa saber quanto é que está entrando e saindo direitinho, é ideal. Grande queimado, pelo mesmo motivo, pelo motivo do choque, tá certo? Às vezes eu tento justificar na cabeça de vocês, em vez de vocês pensarem em 20 causas, vocês pensam em 3 ou 4. E aí vocês enquadram todas as outras ali dentro. Muito mais fácil. Diálise, né? Paciente renal agudo. Começou a dialisar, tá urinando ou não, tem que saber o balanço hídrico. Não necessariamente é obrigatório sondar, mas precisa do balanço hídrico, certo? Coágulo dentro da bexiga com obstrução, tá? Então, é ideal que você passe, tá? Vai lavar. Beleza. Vai lavar. Para lavar, fazer terceira uma via. lavagem, né? São de 3 vias para você fazer a irrigação contínua. Tá? Então tudo isso também é indicação. Sabendo da indicação, agora a gente vai falar sobre contraindicação. Quando é que eu não posso passar a sondagem? Não posso fazer uma sonda. Qualquer uretrorragia, essa é a polêmica que eu quero entrar. Paciente atropelado, fratura de bacia com uretrorragia, posso passar a sonda? Tem certeza? Grave, chocado. Ele precisa de sonda. Posso passar? Poder? Pode. Tá? Poder pode, porque não é uma contraindicação. A contraindicação é quando você consegue juntar sinais e sintomas de uma fratura de uretra. Deixa eu deixar claro a minha pergunta. Qual é a principal causa de sangramento uretral? Eu estou uretrorragia. Quando eu digo sangramento uretral, eu estou focando numa coisa. Sangramento na urina pós-trauma. Qual é a principal causa? Não, pós-trauma. Mais alto. Lesão renal. A principal causa de sangramento na urina pós-trauma é lesão renal. Lesão renal dá muito coágulo dentro da bexiga. Muito coágulo na bexiga dá obstrução. Então qual é o tratamento quando você tem uretrorragia? Passa sonda. Então calma. Se eu tenho um paciente com uretrorragia, se eu tenho um paciente que tem aquela história de queda cavaleiro, que é o supeditrauma uretral, ou com fratura de pele, com um sinal de equimose em saco escrotal, região perineal, aí é outra coisa, aí você não passa. Mas se você tiver um trauma de pele com uretrorragia, não sei se é renal, não sei se é dali, não sei se é daqui, sei que o paciente está com dor, precisa saber, precisa passar uma sonda. O que você vai fazer antes? Um exame. Não, um exame. Não. Exame para saber se a uretra está boa. Não, ele não vai conseguir. O outro está chocado, ele não consegue mesmo. Uretrocistografia retrógrada. Você joga contraste na uretra e você vai ver se a uretra está enchendo a bexiga. Como é que acontece a fratura de uretra? Se você tem uma fratura de pênis, aí é óbvio, tá? A mulher não tem isso. Então você tem a bexiga, que é um saco, sobre a próstata. A próstata ela passa assim. Literalmente, a uretra passa dentro da próstata. E a bexiga está aqui. Então, na queda cavaleiro, na fratura de uretra, na lesão da uretra, acontece isso. Isso aqui rasga. Então, se você joga o contraste aqui, vai vazar aqui e não vai curar a bexiga. Então, entenda. Bexigão, com uretrorragia, com fratura de pele, com história de uma queda sentada. Aí é outra coisa. O paciente foi atropelado, está saindo sangue na urina, não vou sondar. Não, você vai tentar sondar, você não vai forçar. Tá? Não conseguiu, aí faz o quê? Punção suprapúbica. Escreve na técnica. Palpou o pubis. Tudo que vocês forem chutar, pensando em protocolo americano, chuta 2 centímetros, porque tudo é em polegada.
Tá? Então 2 centímetros, 2 centímetros e meio, 1 polegada, né? Pra cima. Então você vai palpar, limpar, anestesia, né? Depois você punciona. De forma que você aspire ali com gel calibroso. Aqueles mesmo que a gente faz acesso periférico, bota o silicone pra dentro, tira o ferrinho, né? Então deixa ali dentro, deixa extravasando. Obrigatoriamente tem que estar com mexilhando. E você limpa aquilo ali. Tudo bem? Só isso. Certo? Agora vocês vão treinar. Tá? Então o treinamento vai ser... Tem 4 equipes aí da bateria.